Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, da Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Este é mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o ponto número 64. Deus através dos profetas. Este ponto está dentro da primeira parte, que é a profissão de fé. Primeira sessão, eu creio, nós cremos. Dentro do capítulo 2, Deus ao encontro do homem. O artigo 1, a revelação de Deus. E no ponto 2, que são as etapas da salvação. Deus forma o povo de Israel. O ponto 64 é um ponto rico, são 6 notas que permeiam este texto, notas bíblicas, notas de teólogos e tudo mais. E o ponto 64 diz o seguinte: pelos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança, de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens, e que será gravada nos corações. Os profetas, eles anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as infidelidades, uma salvação que abrangerá todas as nações. Serão, sobretudo, os pobres, os humildes do Senhor, os portadores dessa esperança. As mulheres santas, como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther, conservavam viva a esperança da salvação de Israel. Maria é a imagem puríssima dessa esperança. As notas que nós temos dentro deste ponto 64 são Isaías 2, 2, 4, Jeremias, Hebreus, profeta Ezequiel, Isaías, Sofonias e também o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, 38. Qual que é a fundamentação dessa argumentação? Bom, o texto número 64, ele aborda como Deus, através de profetas, forma o seu povo. Forma o seu povo na expectativa de uma aliança eterna, de uma nova e eterna aliança, prometendo uma redenção radical que inclui a purificação das infidelidades do povo e a salvação para todas as nações. Essa passagem para a catequese, ela é rica de significados teológicos, também de significados históricos, salvíficos, porque ela quase que faz um arco histórico da presença de Deus, da aliança de Deus com o seu povo. Bom, este tema é um tema, como foi também o número 63, um tema muito importante para a catequese. Por isso, neste tema, eu também vou fazer uma primeira apresentação, depois uma ampliação do tema. Bom, essa análise detalhada, ela tem como fundamento a gente poder catar, compilar mais informações sobre algo que é muito importante. Entender que a promessa de Deus, a aliança de Deus, ela não é uma coisa estranha, ela é natural. Deus nos criou por amor, caminha conosco por amor, nos chama por amor, e na plenitude dos tempos ele se derrama em amor em Jesus Cristo. Isso é muito importante, porque no mundo cheio de guerras, de violência, onde as pessoas esqueceram o seu propósito, o nosso propósito é um propósito de amor, é um propósito onde que eu tenho que viver da melhor maneira, fazer todas as minhas ações pensadas e voltadas para o bem comum da humanidade. Eu não estou aqui apenas para comer, beber e morrer. Eu estou aqui para viver este amor e, através da vivência deste amor, tocar a eternidade que me foi prometida, porque eu sou filho da aliança, eu sou filho da eternidade. Então, a formação do povo de Israel é a formação de um povo que tinha a esperança da salvação. E os profetas, eles vão desempenhar extremamente um papel crucial na formação espiritual do povo de Israel. Eles não apenas eles alertam a infidelidade, eles não apontam o dedo, você está errado, não, mas eles mostram que a infidelidade é uma perda de tempo, porque existe uma necessidade de vivência de salvação. O arrependimento é o ponto de partida, que é motivado pela esperança de que para mim também há um caminho. A promessa da nova aliança é a ideia de que a nova aliança ela é central na vida cristã e está enraizada nas profecias do Antigo Testamento. Jeremias 31,
31, 34, Jeremias na profecia diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Casa de Israel e casa de Judá. Então, um povo que está dividido vai se unir num só povo. Já é a prefiguração de muitas coisas, se a gente pudesse trabalhar isso aqui, né? A catequese nos dá essas chaves de leitura. Essa nova aliança é conforme a tradição cristã realizada em Cristo, como enfatiza Hebreus 10:16, que cita a promessa de Deus de gravar a lei não em tábuas de pedra, não em pergaminhos de couro, né? Mas nos corações. E aí, gravada no coração, ela se torna um chamado à redenção e à purificação. Israel, outro profeta, 36, ele descreve a promessa de uma purificação radical do povo. Darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Eu posso dizer que isso aqui é a profecia do batismo. É uma nova vida. É uma vida nova onde não somos mais nós não estamos sozinhos. Ele está dentro de nós, conosco. É aquilo que eu sempre digo, que nós temos que prestar atenção na liturgia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Aqui, darei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. O Pentecostes ocorre a partir desta profecia. Essa transformação é fundamental para a revelação e renovada entre Deus e o seu povo, destacando a ação de Deus na história da salvação. Essa salvação que não é exclusiva, mas inclusiva. Essa inclusividade da salvação. Destaca que a salvação é destinada a todos os homens. E isso reflete a universalidade da mensagem dos profetas. Isaías 49:5 afirma: é coisa pequena que seja meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os remanescentes de Israel? Também te darei como luz para os gentios, para que seja a minha salvação entre os confins da terra. Bonito isso. Nunca a promessa foi algo, uma posse exclusiva. Ela sempre foi inclusiva. Essa perspectiva é fundamental para entender a missão universal da Igreja, que é a continuação da missão profética de Israel. Dentro dessa missão profética, nós temos que entender o que? A preferência pelos pobres e humildes, mas não a exclusividade. Os pobres e humildes no Senhor são frequentemente mencionados nas Escrituras. Sofonias 2:3 diz o seguinte: buscai o Senhor, todos vós humildes da terra. Humilde é aquele que sabe quem é, onde está. Que cumpris a sua lei, buscai a justiça e buscai a humildade. Humildade vem de humus, que é terra fértil. Ser humilde é ser terra fértil para que Deus possa crescer em nós. Essa ênfase nos pobres, ela é vista como a característica distintiva da mensagem cristã, especialmente nos ensinamentos de Jesus dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós. E aí é uma sequência de desapegos. Outro ponto interessante que vem no ponto número 64 são as santas mulheres portadoras de esperança. O catecismo menciona essas mulheres santas que desempenharam um significado profético também, na esperança da salvação. São essas mães, essas filhas, essas mulheres, essas rainhas, essas matriarcas, que figuram quanto é importante manter no coração de um povo a fé em Deus. O exemplo dessas mulheres santas, Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, são figuras que através de suas vidas e ações mantiveram a esperança da promessa em Deus.
Elas representam a fé e a confiança na promessa divina no meio de desafios, no meio de perseguição, no meio de escravidão, no meio de povos estrangeiros. Mulheres que falaram e mantiveram essa esperança. Débora, Ana, outras que são destacadas como pessoas que têm papéis ativos na liderança, na oração. A oração de Ana, que suscita, que faz com que Deus olhe para ela, suscite um filho, Samuel. É muito bonito o profeta Samuel, é filho de uma oração, de uma mulher que esperava em Deus, que não tinha nada, mas que pedia apenas algo, e no momento que ela recebe, ela devolve, ela entrega. Mostrando que a esperança não é apenas uma questão de passividade, mas é uma ação ativa, é uma ação de confiança em Deus. Maria é a imagem puríssima dessa esperança. Maria, mãe de Jesus, é descrita como imagem puríssima da esperança. Sua aceitação à vontade de Deus, Lucas 1,38. Eis aqui a serva, a escrava, Antilia Dominus, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olha que coisa bonita para catequistas. Isso aqui é fabuloso. A mesma palavra que lá no início Deus disse, faça-se, e tudo se fez. Fez-se a luz, fez-se o cosmos, fez-se a natureza, fez-se o homem com o poder da palavra. Agora, Maria, a serva do Senhor, se coloca diante de Deus e faça-se em mim. O mesmo poder que cria tudo, cria o ambiente no seio de Maria. E nele o verbo, a palavra que criou tudo, se torna carne. Isso é fabuloso. Maria é este modelo de fé, de entrega, onde ela se faz receptáculo, ela se faz morada de Deus, morada da aliança. Cristo habita nela. É o símbolo central da esperança cristã, aquela que espera o nascimento. Quando nós esperamos a cura, como nós esperamos o perdão, como nós esperamos a misericórdia, quando nós esperamos a justiça, nós estamos gestando um sentimento. Quando essa esperança nasce, quando a justiça chega, quando a cura chega, quando o perdão chega, é como se Cristo tivesse nascido. Essa é a experiência que Maria faz, gestando Cristo no seu ventre. A salvação do mundo está sendo gestada no ventre de uma mulher. É uma figura central para a esperança cristã, pois todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas boas intenções têm que ser gestadas dentro de nós. Elas têm que crescer dentro de nós, dentro de nossa família, dentro de nossa comunidade, dentro da igreja. Pois ela não só crê numa promessa, mas também na força que existe por detrás dessa promessa. Prova disso é que Maria, depois de saber que estava carregando o Filho do Senhor, ela vai ajudar a sua prima Isabel. Imagine uma menina andando pelas montanhas de Israel sem acompanhamento. Bom, se eu carrego dentro de mim o Salvador do mundo, eu carrego dentro de mim o Filho de Deus, quem será contra nós? Quem tem poder sobre mim? Quem me fará mal? Bom, em conclusão desta parte aqui, que é muito interessante, o item 64 é uma visão muito abrangente sobre como Deus, através dos profetas, prepara o seu povo para a nova e eterna aliança. Essa aliança, ela não só purifica o povo das suas infidelidades, mas também estende a salvação a todas as nações. É um ênfase muito importante na inclusão dos pobres e dos humildes. Essas mulheres da Bíblia que são citadas aqui são lembradas como portadores de esperança. Maria é lembrada como aquela que porta não somente a esperança, mas a esperança, a salvação, o poder de Deus. Esse entendimento ele é essencial para a vivência cristã.
que busca responder ao chamado, à aliança, à esperança que estão em Cristo. E se pudéssemos ampliar o que eu vou fazer agora, esta nossa pesquisa do ponto 64, vamos entender que a formação do povo de Israel nada mais é do que a resposta às promessas feitas a Abraão. O povo de Israel é aquilo que foi prometido. Vou fazer um povo maior que as estrelas do céu, que as areias da praia, do deserto. Então, o povo de Israel já é o cumprimento de uma promessa. É um povo indestrutível. Né? Promessa a Abraão, Gênesis 12, Deus faz promessas. Sai da tua terra, de tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E em ti serão benditas, olha que bonito, Gênesis 12, 1, 3. Todas as famílias da terra, todas as famílias que tiverem fé, esperança e amor serão abençoadas na mesma bênção que eu estou dando a você. E somos abençoados, e a concretização disso, ela se dá através de Jesus Cristo. O Êxodo, a aliança do Sinai, são experiências da libertação do povo hebreu, da escravidão do Egito, que é a exemplo do que temos, é o abandonar, somos libertados do pecado. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é um marco fundamental, a formação de identidade de Israel. Não apenas uma saída física, mas é uma saída espiritual. Por quê? Porque tem Deus como libertador. Atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto é passar do tempo de escravidão, de fraqueza, de opressão, para um tempo de libertação, de possibilidades. Essa aliança é estabelecida em Israel, Israel é chamado para ser o povo sacerdotal. E essa esperança da nova e eterna aliança, onde é enfatizado, que é o ponto central do ponto 64, o papel dos profetas. O profeta, ele é aquele que é chamado a motivar, a proclamar a esperança na renovação. Uma fé que não é mantida pelos profetas, podemos dizer assim, nós, na nossa vida, na nossa história, cotidianamente, devemos ser profetas, sacerdotes, reis. Nós devemos manter a esperança, nós devemos manter o ânimo das pessoas em alta. Por quê? Porque quando não se tem esperança, não se tem motivos para crer, não se tem motivos para amar, não se tem motivos. A esperança é que nos faz isso. Essa nova aliança, ela é crucial porque ela indica a relação entre Deus e o seu povo e que essa relação será renovada, aprofundada. E aqui é muito bonito porque Isaías 49, que também está nas notas deste ponto 64, mostra que existe não uma predileção, mas uma prioridade. Se apresentou de maneira primeira, mas não é única. Isaías 49, é coisa pequena que seja meu servo? Para restaurar as tribos de Jacó? Também te darei a luz para os gentios, para que seja a minha salvação até os confins da terra. Preferência pelos pobres e pelos humildes, o clamor dos pobres, buscai o Senhor, todos vós humildes da terra. Então, este povo, ele é dado como um sacerdócio, onde está um cristão, ali está Cristo, esse sacerdócio universal. O papel dessas mulheres que eu citei aqui não é só exemplos femininos, mas de fé feminina. Exemplos de mulheres que dão ao seu povo, à sua comunidade, aos seus filhos, motivos para continuarem caminhando. Elas influenciam a história. Maria é o cume de tudo isso porque ela gesta a esperança, gesta a salvação, gesta a promessa. Em suma, o ponto 64, ele destaca como Deus, através dos profetas, forma seu povo para uma nova aliança. A história de Israel é rica de promessas, de expectativas que se motivam em esperança e culminam em Cristo.
Essa formação abrange a inclusão de pobres, de humildes, lembra que cada um de nós tem a missão universal, mostra também a vitalidade da fé feminina e mostra também Maria como representante e ápice dessa esperança. Assim, o entendimento profundo dessa temática, ele enriquece a nossa vida. Para vocês, catequistas e teólogos, é muito importante estudar este ponto 64 com um olhar numa perspectiva de quê? De que tudo aquilo que nós estamos muitas vezes ensinando se fundamenta nessas realidades. Somos porta-vozes de uma salvação que já habita em nós, que é gestada em nós e que é transmitida através de nós, através de palavras, exemplos, atitudes e pensamentos. Muito bem, gente boa. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.